Cá estamos em mais um domingo, dando sequência à nossa série de mensagens intitulada O Caminho. Deixa eu só acertar aqui, estou parecendo cheio de bugiganga, né? Vamos lá. E nesta noite, vamos falar sobre a Maratona dos Pecadores. Fica tranquilo que a aplicação prática desta mensagem não é fazer você correr 42 quilômetros. A corrida é um negócio que está em alta entre os adultos hoje em dia. Todo final de semana, temos algum evento de corrida acontecendo em algum lugar deste mundo. E alguns até comemoram seu aniversário correndo. E não satisfeitos em correr sozinho, ainda chamam outras pessoas para correrem junto. As grandes marcas já notaram um crescimento nesse nicho, que, apesar de antigo, tem se tornado mais comum e rentável, principalmente se você for da geração 30+, ou está próximo a ela. A corrida tem muitos benefícios ao ser humano. E quando pensamos em maratona, não é para qualquer um. O nível de condicionamento, preparo exigido é bem maior. Além disso, você precisará de um treinamento adequado, alimentação balanceada, hidratação, equipamento adequado. Afinal, se o seu nome não for Isaac, provavelmente você não vai conseguir correr uma maratona de Havaianas. E caso você não tenha pegado a referência, pesquise no TikTok ou Instagram, Corredor Isaac, e você vai saber do que eu estou falando. Bom, mas, para além de todo esse preparo e equipamento, você precisa conhecer o percurso da maratona e planejar o ritmo que vai levar essa corrida. Em uma maratona, ninguém corre rápido demais, porque o que importa não é o pace ou velocidade, mas sim concluir a corrida. Por isso, o descanso é uma parte fundamental para a recuperação deste maratonista, a fim de que ele se recupere e não se lesione. E na Bíblia, em alguns textos bíblicos, a corrida é usada como uma metáfora para descrever a vida cristã. Por isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Bom, já está projetado aí? Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A escrita da epístola aos Hebreus, ela foi destinada a judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam pensando em desistir de tudo e voltar ao judaísmo. E é por isso que, ao longo dos Hebreus, podemos ver alguns fundamentos que vão percorrer ao longo da carta. A pressuposição de que existe um Deus, e não somente isso, um Deus que fala e que revela a si mesmo os seus planos. Um Deus soberano sobre a história, que falou no passado e que ainda é o mesmo que fala no presente. Um Deus que se revelou no Filho e de maneira unitária e definitiva. E no texto que acabamos de ler, é interessante porque depois de exortar seus leitores a viver pela fé e a elaborar um capítulo sobre fé, que é o capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 12, o autor nos exorta a seguir a nuvem de testemunhas que os precederam na fé. Mas o que seria essa grande nuvem de testemunhas? Bem,
No contexto cultural e histórico desta carta, os habitantes dessa sociedade tinham desenvolvido um interesse por esporte. E, por isso, o autor faz a alusão a este mundo, trazendo a imagem desta competição. Os atletas, neste contexto, eles competiam em um estádio local, enquanto os espectadores sentados na arena o assistiam. Bem parecido com os dias de hoje, se pensarmos nos grandes estádios de futebol, ou para quem é mais antigo, no filme O Gladiador, para quem é otaku, One Piece, né, lá no arco do Dressrosa, que tem a Batalha do Luffy, com a arena visualizando. Bom, e é interessante como a carta aos Hebreus reflete também os dias que vivemos. Afinal, em nossa rotina, também nos deparamos com crentes que, embora convertidos ao cristianismo, também têm vontade de desistir. E, às vezes, meu irmão e minha irmã, esse crente pode ser eu, pode ser você. Afinal, todos nós somos pecadores e estamos em uma maratona espiritual que precisa ser concluída. Pecadores, sim, e alcançados pela graça também. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos conhecer a nossa condição espiritual. Porque quando reconhecemos o nosso pecado, a graça de Deus transborda. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. E é por isso que o autor aos Hebreus encoraja os cristãos a buscarem motivação nos sofrimentos de Cristo, para que perseverem até o fim. E como fazemos isso nos dias de hoje? Por isso, gostaria que você tomasse nota de alguns pontos importantes para pecadores como eu e você perseverarem na maratona. O primeiro ponto é: se livre. É isso mesmo, se livre. Meus irmãos, precisamos nos livrar de toda forma de pecado que nos impede de crescer em piedade e comunhão uns com os outros. É interessante que nos versículos 15 e 16 do capítulo 12, o autor diz: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos, para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Meu irmão e minha irmã, precisamos nos livrar da imoralidade e cobiça, do vício ao dinheiro. Precisamos nos livrar do pecado que nos envolve. Precisamos nos livrar, porque o pecado limita nossos movimentos na corrida. O pecado faz com que a gente não consiga correr quanto a gente poderia correr. Eu não sei se você já andou numa bicicleta sem pedal. Para descer a ladeira é uma maravilha, mas para andar é pesada e te limita. O pecado faz isso comigo e com você. Ele limita o nosso desenvolvimento no caminho. Muitas vezes, nós não conseguimos vencer algumas áreas de nossa vida por causa do pecado. O pecado nos limita a ir até o nosso irmão e pedir perdão. O pecado nos limita a desfrutar de comunhão. O pecado nos embaraça. No entanto, o pecado não é a nossa identidade. Meu irmão e minha irmã, ser pecador é uma condição, mas não sua identidade. Lembrar que somos pecadores é importante para olharmos para um Deus que aperfeiçoa o seu poder nas nossas fraquezas. Um Deus que nos dá uma nova identidade de filhos amados por Ele. Um Deus que se revela na palavra e diz: livre-se de tudo o que atrapalha e do pecado. Meu irmão e minha irmã, nem sempre
o que vai nos atrapalhar, né? E esse texto é interessante, porque ele diz exatamente isso. Nem sempre o que vai nos atrapalhar na corrida é o pecado. Na ARA, que é a versão Almeida revisada e ampliada, nesse versículo 1, a palavra tudo está descrita como peso. E, com isso, eu gostaria que você se atendesse a um aspecto muito importante. Peso nem sempre será pecado. Na maratona da fé, muitas vezes, eu e você carregamos uma bagagem que não é para a gente carregar. Uma bagagem de tentar ser o que só Deus é, quando queremos ser autossuficientes. Uma bagagem de buscar a aprovação constante dos outros. Uma bagagem de buscar a realização nas coisas deste mundo. Uma bagagem que nos afasta do Deus vivo. E isso pesa e muito. Precisamos nos livrar, até porque eu e você não somos e não seremos perfeitos. Deus não nos chamou para correr a maratona da perfeição. Deus nos chamou a correr por fé. E o que não favorece a nossa vida de fé não cabe em nossa vida. E que vida de fé é essa? A fé que nos convida a correr em comunidade. E com isso, chegamos ao segundo ponto dessa mensagem, que é: não corra sozinho. Corremos a maratona da fé como companheiros de equipe. E como companheiros, devemos fortalecer uns aos outros, especialmente aqueles que estão fracos ou lesionados. Recentemente, eu tive uma experiência inusitada, que foi participar de uma corrida de obstáculos. Nessa corrida, em determinado momento, ao escalar uma parede bem alta, eu paralisei. E nessa hora, a única música que tocava na minha cabeça era: caiu o meu mundo. Eu não conseguia ultrapassar e dar continuidade. Não conseguia voltar. E o meu risco era cair e me lesionar. No entanto, enquanto esses pensamentos pairavam, surgiram duas pessoas que me ajudaram. Inclusive uma senhora bem mais velha do que eu. Pessoas que não me conheciam, mas que estavam dispostas a me ajudar e vencer aquele obstáculo. Pessoas que já tinham passado por ele e que me encorajaram a vencê-lo. E na maratona da fé, meu irmão e minha irmã, também não é diferente. Nós precisamos de pessoas que nos encorajam. E também precisamos ser essa pessoa na vida de outros. O N.T. Wright, ele diz algo que eu gosto muito, que é que na trajetória do povo de Deus, o que mais importa para cada corredor é que todos cheguem em segurança. Não é sobre quem é mais rápido, mas que todos cheguemos à linha de chegada. Numa maratona, precisamos ter paciência para corrermos juntos, lado a lado. Correr rápido demais te deixa exausto logo no início da corrida. E provavelmente você conhece alguém que no início da sua caminhada com Deus estava bem animado, muita religiosidade e hoje já não se encontra no caminho. Talvez você seja essa pessoa. Mas, meu irmão e minha irmã, o que o Evangelho nos convida a fazer é olhar para além de nós mesmos, para além do nosso individualismo, das nossas próprias agendas. O Evangelho que nos faz olhar para o testemunho dos heróis da fé, que está lá na carta de Hebreus, capítulo 11, e nos faz reconhecer que a força que sustenta não está no exemplo deles. A nossa força vem de Deus. A palavra de Deus é o nosso ponto de hidratação na maratona. Palavra que nos encoraja a correr a carreira que nos é proposta. Um evangelho que nos faz perseverar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, os desafios que enfrentamos enquanto igreja, não se engane, ele também afeta a nossa vida pessoal. Somos corpo.
e não olhamos para Cristo sozinhos. Vivemos em um mundo da introspecção. Afinal, o que você precisa é olhar para si mesmo. Como se a gente precisasse ser encorajado a isso. Isso é uma mentira desse mundo. A introspecção, olhar muito para si mesmo, causa cansaço e desencorajamento espiritual. Mas, quando olhamos para Jesus, nossas forças são renovadas e nossa coragem é aumentada. E, com isso, chegamos ao último ponto dessa noite, que é: olhe para Jesus. Na maratona da fé, muitas vezes somos tentados a olhar para os obstáculos, para o nosso pecado, para as nossas debilidades, para as testemunhas. No entanto, o convite que Deus tem para mim e para você nessa noite é: olhe para Jesus. Mantenha os olhos nele, mesmo quando você está longe demais para o enxergar. Um Jesus que, como nós lemos, é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O segredo, minha irmã e meu irmão, para não nos cansarmos ou desanimarmos, é olhar para Jesus. E é interessante porque, quando a gente encontra o nosso amigo, e a primeira pergunta que faz: como você está? Estou cansado. Estou cansada. Estamos todos cansados. Em Isaías 53, 11, e nosso pastor ele já pregou uma vez, somos a igreja dos cansados, porque temos o Senhor do descanso. E é interessante que Isaías 53, 11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Um Jesus que morreu por mim e por você, e que fortalece os nossos corações contra o cansaço e a fraqueza em nossa própria luta contra a incredulidade. Por isso, olhe para Jesus. Um Jesus, quando eu falo para olhar para Jesus, não é para você escrever Jesus, fazer um lettering de Jesus na parede do seu quarto e você ficar ali contemplando Jesus. Não é isso. Mas é um Jesus revelado nas Escrituras. O Filho de Deus, 100% humano, 100% Deus. Olhe para Ele. Um Jesus que suportou a hostilidade de pecadores. O Jesus que percorreu esse caminho, antes de mim e de você. Um Jesus que é o caminho, que inaugurou o percurso, que abriu o caminho e completou com sucesso. E nessa maratona, meu irmão e minha irmã, nossa tarefa é seguir os seus passos. Nós somos desafiados a ir longe. Cada crente deve correr a corrida que Deus lhe destinou. E na vida espiritual, na nossa vida espiritual, nós somos aquilo que contemplamos. Por isso, eu gostaria que você refletisse. O que você tem contemplado? Para onde você tem olhado? Deus te convida hoje a olhar para Cristo. E olhamos para Cristo. Como a gente olha para Cristo? Olhamos para Cristo quando lemos a Bíblia com devoção, na comunhão com outros irmãos, escutando a palavra de Deus em comunidade, nos encontrando com outros irmãos para orar. Não olhamos para Cristo sozinhos, assim como não corremos sozinhos. Por isso, na maratona dos pecadores, que nós sejamos os santos que perseveram e que encorajam uns aos outros. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque, apesar de nós, o Senhor tem a cada dia
trabalhado na vida de cada um. Oro, Pai, para que o Senhor possa se revelar, Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa nos ajudar a perseverar em meio à maratona, em meio a essa corrida deste mundo, Pai, que nós venhamos encontrar o ritmo da graça, que é viver à luz do Teu Evangelho, à luz daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ensina-nos, enquanto igreja, a sermos pessoas que encorajam, sermos pessoas que animam uns aos outros a se manter na fé, que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia a viver o Teu Evangelho, Pai. Que os nossos olhos possam olhar para além das nossas individualidades, mas olhar para o Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia, acrescentar a fé ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.